Como se livrar de sangramentos nasais em 3 dias? Os sangramentos nasais geralmente têm uma sazonalidade, e o período máximo do ano em que esse problema ocorre é no final do inverno e na primavera. Por que isso acontece? Porque no inverno, o ar em nossas casas, geralmente em grandes cidades, está muito seco. E isso cria condições para que a membrana mucosa de nossos narizes e seios nasais se torne fina. Como resultado, os vasos sanguíneos, em termos simples, vêm à superfície e se tornam frágeis. Eu sempre dou um exemplo muito simples. Se você pegar uma panqueca russa comum ou um lavache fino e deixá-lo em um prato por 2 dias, então será impossível enrolar qualquer coisa nele depois, porque a panqueca ou o lavash simplesmente se quebrarão. O mesmo acontece com suas narinas. Se a membrana mucosa do nariz secle, ela se quebra e isso leva a sangramentos nasais. Claro, além da principal causa de secura das membranas mucosas, existem outros fatores predisponentes. Isso é principalmente devido às características dos vasos sanguíneos localizados na membrana mucosa das partes frontais do nariz, especialmente na área de Kisselbach, onde duas artérias se encontram. E acontece que o vaso sanguíneo se projeta como uma pequena pena, e tal vaso, umedeça ou não, infelizmente continua a sangrar. Portanto, se vemos vasos grandes que se projetam acima da membrana mucosa do nariz, queimamos esses vasos. Além de tudo, predispor a sangramentos nasais e aumento da pressão arterial, que expulsa coágulos dos vasos sanguíneos um após o outro. Mas se houve uma hemorragia nasal, então um coágulo se forma no vaso e se a pressão arterial está em um nível alto, então há mais chances de que esse coágulo seja expelido e a hemorragia nasal se repita. Além de tudo, a duração e a frequência da hemorragia nasal são definitivamente afetadas pelos fatores de coagulação do sangue. Por isso, certamente examinaremos o paciente de acordo com o padrão, observamos os indicadores de um exame de sangue completo, verificamos os principais fatores de coagulação do sangue, obrigatoriamente examinamos os vasos da mucosa e avaliamos diretamente as membranas mucosas em termos de sua finura, umidade e assim por diante. Então vamos diretamente para os métodos de combate a sangramentos nasais. E nesta luta devemos aderir aos seguintes princípios. Isso envolve umedecer a membrana mucosa, garantir condições em nossas casas para que a membrana mucosa esteja mais úmida. O terceiro é fortalecer a parede vascular. E o quarto é eliminar os mecanismos concomitantes que podem levar a sangramentos nasais. Para sangramentos nasais, a primeira prescrição é hidratar a mucosa das vias respiratórias superiores, principalmente das partes frontais do nariz. O método mais simples é o uso de sprays prontos com água do mar. O primordial é que esses sprays sejam isotônicos, isto é, que a concentração seja igual à do fluido fisiológico. Esses produtos garantem ao máximo a umidade das mucosas. Sprays com água do mar ou solução fisiológica podem ser colocados em qualquer frasco de spray nasal e pulverizados diretamente como uma solução fisiológica, que é vendida em farmácias. Aliás, aqui vão aparecer links para vídeos nos quais eu explico os principais métodos de umidificação do nariz e como preparar sprays salinos para umidificar o nariz em casa. Portanto, você pode se familiarizar com eles lá, onde falo mais sobre isso. Você pode usar esses medicamentos 2 a 3 vezes ao dia até o final da temporada de aquecimento. Além de tudo, existem medicamentos à base de óleo, como o Olifrim, por exemplo, ou usamos diretamente os próprios óleos, como Vitaon, Balsam, Caravaev, que a maioria dos pacientes também gosta e hidrata as membranas mucosas. Mas na verdade tudo é individual. Alguém gosta de óleo, alguém gosta de pomadas, alguém gosta de spray com água do mar. Normalmente, eu prescrevo produtos com água do mar para serem usados de manhã e à noite, que são fáceis de usar. Também prescrevo periodicamente óleos ou pomadas. Entre as pomadas, destaco a mais popular, a pomada de metilurácilo, que melhora a função do sistema imunológico local, ajuda na regeneração da mucosa e, o mais importante, hidrata muito bem. Eu recomendo aplicar a pomada na ponta do dedo, do tamanho de uma pequena ervilha, colocar essa ervilha na narina e fazer uma inspiração forçada. Dessa forma, a pomada é distribuída diretamente para as áreas que estão mais secas com o fluxo de ar e garante a umidade da mucosa.
Eu prescrevo a pomada 2 vezes ao dia por um período de 7 a 10 dias. Depois, elas podem ser usadas conforme necessário para a secura e sangramentos nasais. Mas, geralmente, um curso de 7 dias de pomada restaura a mucosa. Sangramentos nasais já param de incomodar os pacientes em algum lugar ao redor do terceiro ou quarto dia. Por isso, eu recomendo a todos a hidratação nasal para se livrar rapidamente dos sangramentos nasais. Não esqueçamos das condições em nossas casas. Via de regra, há uma dependência. Quanto melhores as condições em que as pessoas vivem, mais frequentemente elas têm sangramentos nasais, porque o ar em nossas casas é frequentemente superaquecido e seco. Isso cria condições para que a membrana mucosa do nosso nariz seque, se rompa, e isso leva a sangramentos nasais. A umidade que você precisa fornecer deve estar no nível de 50 a 60% sem umidificador. Geralmente é impossível fazer isso, especialmente se as baterias não estiverem cobertas. E a segunda condição é a temperatura em nossas casas. Mas talvez o mais importante, porque se diminuirmos a temperatura do ar na casa, as possibilidades físicas de saturar o ar com umidade, com água, são muito mais fáceis e há mais chances de umidificar o ar se a temperatura do ar for mais baixa. Os níveis normais de ar em nossas casas são 20, no máximo 24 graus Celsius. Se você cumprir as duas primeiras condições, irá umedecer a mucosa e cuidar da umidade e da temperatura normal em suas casas. Geralmente isso será suficiente para parar as hemorragias nasais. Vamos prosseguir. Para hemorragias nasais, prescrevemos medicamentos que fortalecem a parede vascular. E o mais popular entre eles é o ascorutin, que é uma vitamina com um componente adicional de rutazide, que tem propriedades que fortalecem diretamente a parede vascular. Normalmente prescrevemos esses medicamentos para adultos na dosagem de um comprimido 3 vezes ao dia por 10 a 14 dias. As crianças podem ser prescritas com segurança um comprimido 2 vezes ao dia, também por um período de 10 a 14 dias. O próximo ponto é a correção de distúrbios do sistema de coagulação do sangue, se esses distúrbios são detectados por análises. Raramente isso ocorre, tanto em crianças quanto em adultos, mas ainda assim acontece. E se vemos que os indicadores do sistema de coagulação do sangue estão desviando do normal, então definitivamente encaminhamos esses pacientes para um hematologista para a correção dos distúrbios. Nós definitivamente recomendamos que os pacientes adultos controlem sua pressão arterial em casos de sangramento nasal, porque você já sabe muito bem que quanto maior a pressão arterial, maior a chance de o sangramento nasal se repetir. Portanto, se você é adulto e teve um sangramento nasal, deve monitorar sua pressão arterial nos próximos dias para garantir que ela não aumente, para evitar crises e reduzir o risco de sangramento recorrente. Hidrate seus narizes e narinas, trate-se corretamente e fique saudável. Até mais. Tchau.